amor. Vem cá, vem. Vem aqui. Esquentar. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia. A presença do Senhor, né? Nós estamos. Repare meus jeitos não, que aqui tá muito frio. Muito frio mesmo. Que cada hora tá esfriando mais. Shalom, Neninha. Boa noite, Aline. Repare não, tá? Hoje precisei. Boa noite, Rosânia. Shalom, Simone. Paz de Jesus, minha irmã. Terremoto eu tô vendo. Manaus foi sacudido, né? Manaus foi sacudido. Enquanto o povo tá brincando, né? Boa noite, Miriam. Shalom, Maria Rita. Mas a touca aperta muito a minha cabeça, eu não aguento. Eu até fiz uma touca para mim, mas eu prefiro isso aqui, me deixa mais livre. Boa noite, Lucilene. Tremeu Venezuela. Tremeu bastante, hein? Tremeu Venezuela, tremeu Japão. As ilhas do Caribe todas tremeram, até lá em cima, perto dos Estados Unidos. Tremeu foi muito lugar, tá? Japão 6.9. Japão 6.9. Irmãos, a terra vai sacudir. Agosto tá chegando. Agosto tá chegando. A terra vai sacudir por inteiro. Não se esqueça, a terra vai sacudir, ela vai tremer como ébria. Tá acontecendo. Boa Vista deve ter... Boa Vista sentiu bastante lá. Eu vi imagens de lá. Boa noite, Viviane. Isso é sinal, né? Sinal que as coisas estão chegando. O sexto selo está avançando, né? Boa noite, Patrícia. O sexto selo está avançando rápido e ele se intensifica na medida que o sétimo vai abrir, entendeu? Na medida que o sétimo vai abrir, ele se densifica, porque os selos, eles não param, eles vão até o final. Boa noite, Eliane, Shalom, Sandra, boa noite, Tânia, Catarina, boa noite. Coisa tremenda. Nós temos que entender que os selos, eles vão se intensificando à medida que as trombetas vão soar. E as trombetas começam a soar em agosto. Vai haver um silêncio no céu, nós temos que observar isso. Vai haver um silêncio no céu de quase meia hora, que é quando o anjo, presta atenção nisso, é quando o anjo vai colocar incenso no incensário que tem a oração dos santos. Presta atenção nisso daí, presta atenção. O anjo vai colocar incenso no incensário aonde tem a oração dos santos. E esse incenso, e ele vai colocar ainda mais incenso. E esse incensário vai ser derramado sobre a terra, vai ser espargido sobre a terra. Boa noite, texano. Vai ser espargido sobre a terra. Por que vai acontecer isso? Porque, meu irmão, Deus tem que nos guardar. E o nosso estoque de oração vai fazer o efeito nessa hora. Você está estocando oração? Boa noite, Márcia. Paz de Jesus, Xecici. Você está fazendo estoque de oração? Eu tenho falado com vocês que nós precisamos fazer estoque de oração. Porque é o seguinte, eu estava conversando ontem com uma irmã, uma coisa interessante. Eu acredito, não estou falando que vai ser, eu estou falando que eu acredito, tá? Eu não estou dizendo que vai ser. O Graça e Paz, Eliane, eu estou falando que eu acredito que essa oração, terra no Brasil se fendendo também. Como é que diz? Essas orações dos santos, Paz do Senhor, Rita, ela vai nos selar. Entendeu? Aí também tá frio, né? Ela vai nos selar, entendendo? Ela vai nos selar. Então, nós precisamos colocar
orações no incensário. Ainda está na hora, a hora é agora. A hora é agora. Orar sem cessar, para que sejais achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Boa noite, Fernanda. Entendendo? Nós precisamos estar em pé diante do Todo-Poderoso, irmãos. E para estar em... Goiás também está frio? Meu Deus do céu. Muito frio aí também? Meu Deus, onde você mora? De que estado você é, Rita? Aqui ficando quente que nem pão quente. Ai, meu pai do céu, eu não sei se essa hora eu gostaria de um quente, eu acho que eu queria um quentinho, porque tá frio demais, tá demais da conta. Irmãos, nisso tudo, nós não precisamos, aqui nós não precisamos ficar nervosos. Rio Grande do Sul, não é misericórdia aí, vocês são corajosos demais. Diferença, né, no mesmo país, um pegando fogo lá em cima e os outros morrendo de frio aqui embaixo. Verdade. Meus irmãos, prestem atenção. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Nós precisamos nos alegrar. Vai ser difícil? Vai. Boa noite, Juliana. Catarina, você é do Rio, tá calor aí. Aqui em Minas Gerais, chuva demais, aí chove também, né? Shalom, Ângela. Nós temos que observar o seguinte, que nós temos que nos alegrar. Mas, irmã Ruth, se alegrar com o que está acontecendo? Sim, se alegrar com o que está acontecendo, porque Jesus breve voltará. Jesus está vindo aí, meus irmãos. Você quer ver uma coisa? Olha isso aqui. Gaspar, Santa Catarina tá gelado. Meu Jesus amado. Santa Catarina também é gelado. Aqui, eu sou do norte do Paraná. Não era para estar nesse gelo, não. Pelo amor de Deus. Já foi muito frio aqui. Hoje em dia já não era mais, né? Agora tá voltando a ser de novo. Irmãos, hoje é dia 24 de junho de 2026. Estamos a 270 dias do término da geração da figueira. 9 meses exatamente cravados, entendeu? 9 meses cravados. Então, Eliane, mas você viu que o aeroporto de Miami fechou por causa de avistamento de OVNIs? Você viu isso? Shalom, Kelly. Vocês viram isso? O aeroporto de Miami fechou por causa de avistamento de OVNIs. Alguma coisa vai ter aí, eu não sei o que é, né? Mas eles estão mexendo muito com isso. E eu estava pensando esses dias aqui, né? Por que eles estão tão interessados, né? Nos OVNIs, né? Trazer os OVNIs, não é verdade? Qual é o interesse deles nisso? Boa noite, Alberto. Você viu, né? Então, vocês já pararam para pensar que eles vão ter que dar uma desculpa? Eles se atrasaram, verdade. A gente tem que rir, né? Porque, gente, é um negócio tão esdrúxulo, né? Eles são tão tenebrosos. Eles vão ter que dar uma desculpa, por quê? Por arrebatamento. O que vai acontecer? Eles têm que dar uma desculpa. Qual vai ser a desculpa? Eles vão dizer que tem OVNIs do bem e OVNIs do mal. Entendeu? Eles vão dizer que tem OVNIs do bem e OVNIs do mal. E aí que o negócio vai pegar para valer. Os memes são os melhores, né? Os memes são os melhores. Pior de tudo, gente, é que tem gente que tá acreditando nisso. E meu filho filmou uma luz em formato de nave. Não, mas vai aparecer. Ixi, isso aí vai ser demais, porque realmente eles existem. Gente, vocês já leram Ezequiel 1? Vocês já leram Ezequiel 1? Ezequiel 1 está falando de nave extraterrestre. Ezequiel 1 está falando das naves que tem no céu. Ezequiel 1 está falando de como Deus se movimenta no céu. É tudo, se você for olhar, é tudo com nave espacial. Aquilo ali é nave espacial. Pois é, só festa de São João e Copa do Mundo. Pois é, por isso que vai pegar eles repentina destruição. Entendeu? Repentina destruição. Exatamente, as imagens holográficas. Vai ser um monte de mentira. Um monte de mentira. Entendeu?
um monte de mentira. Então, nós precisamos estar preparados para as mentiras. Por isso, nós devemos estar com a nossa mente ligada no Criador. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que conhece a verdade, o Espírito Santo vai mostrar para ele que isso aí não vem da parte do Senhor jamais, né? Mas nós precisamos estar ligados na videira verdadeira, para que a gente possa estar preparado para refutar isso aí tudo, entendeu? A gente possa estar preparado para refutar isso aí tudo. Gente, não repare que minha mão tá gelada, eu tô puxando aqui, ó, tá? Hoje eu tô parecendo isso aí exatamente, é construção. Isso são construções que os anjos caídos ensinaram eles a fazerem, né? Os anjos caídos ensinaram eles a fazerem. E o lugar que eles guardam essas construções são no como é que diz? Aqui que eles chamam de Polo Sul, né? Antártida. E no Ártico, né? Apesar que o Ártico eles não vão muito para lá, o negócio deles é mais aqui o negócio deles aqui é na Antártida, né? Aqui no sul, entendeu? Ai, eu não gosto de luva, Aline do céu, eu tenho horror à luva, me dá um arrepio na mão, a luva, fora de brincadeira, eu tenho até, sabe? Mas, ai, não gosto, não consigo manusear, entendeu? Prefiro ficar com as pontinhas do dedo para fora. Eu já tô mal acabada, né? Agora piorou. Isso aqui tudo mal acabado e meio. Mas é isso aí. Eu não suporto luva. Nossa, não suporto. Prefiro colocar a manga aqui, ó. Minhas blusas são tudo arreganhadas por causa disso. Shalom, Denise. Então, meus irmãos, presta atenção. Nós temos que estar firme com Cristo. Entendeu? Eu não sei não se você conseguiria usar, não. Nós temos que estar firmes com Jesus. Agora é hora de nós colocarmos a nossa fé em prática. Agora é hora de... Não, eu moro no Paraná, Eliane. Agora é hora de nós colocarmos a nossa fé em prática. É hora de nós colocarmos os nossos olhos no Mestre. É hora de olharmos para cima, para o autor e consumador da nossa fé. E nós temos a alegria do Senhor. Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Como que você vai ter força nesse mundo que nós estamos vivendo? Só tendo a alegria do Senhor. Entenderam? Você tem a alegria do Senhor? Eu moro numa casa de madeira. E aquecedor é muito complicado em casa de madeira. Entendeu? É perigoso, entende? Então eu não tenho aqui. Depois o aquecedor também, ele resseca muito o ar e eu fico muito mal. Me resseca a minha via aérea, passo muito mal. Entendeu? Paz de Deus, Fabiana. Irmãos, presta atenção. Eu tinha uma coisa para comentar com vocês. Vocês estão vendo que o banco do Edir, o Pedir Mais Cedo, tem um banco, né? E o banco dele foi pego nessa bagunça toda aí que tá acontecendo, né? Presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Irmãos, o que vai cair de pastor daqui para frente, vocês precisam estar preparados, tá? Quem pertence à igreja precisa estar preparado porque o negócio está ficando feio. Hoje eu tive umas informações terríveis disso daí. Irmãos, tem o Patinho na Lagoa é uma das que vai cair e tem um outro pastor que diz que é um pastor que vende muito livro. Eu acredito, acho que é um que eu sei, mas eu não quero falar que seja porque eu só vi que ele é um pastor que vende muito livro. E que é que o povo ovaciona ele demais na internet. Presta atenção, tá envolvido até o pescoço, a cabeça, cabelo e tudo. Nessas falcatruas. Diz que várias igrejas midiáticas vão cair, que são lavagens de dinheiro. Presta atenção, meus irmãos. Entendeu? Presta atenção. Exatamente, escândalo. Fiquem firmes, vocês que ainda fazem parte dessas igrejas. Entendeu? É a Patinho da Lagoa, lá né? A lagoa é pequenininha, né? A lagoa é pequenininha, entendeu? A lagoa é bem pequenininha.
E, pois é, eu também tô achando que é esse barbudo aí que você tá falando. Também tô achando que é o barbudo. Também achei que é. Não vou falar o nome, não, né, para não ter problema, entendeu? Deus ia expor daqueles que fazem ovelhas negócio. Exatamente é o que está acontecendo. É essa daí. Mas prestem atenção, meus irmãos. Se você ainda. Ai, você era, Catarina. Mas graças a Deus saiu, né, minha irmã? Vai chegar aqui, entendeu? Então, paz, Larissa. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, se você faz parte desses lugares, entendeu? O Malacheia também, o Malacheia também é. Mas se vocês fazem parte desses lugares, preste atenção, o seu Salvador não são eles. O seu Salvador é Jesus de Nazaré. Quem morreu por você não foram eles, foi Jesus. Eles são homens. Homens que infelizmente conhecem a palavra de Deus, mas achou que eles são donos do povo. Eles são donos das ovelhas, entendeu? E que eles podem fazer o que eles quiserem, que para eles não vai dar em nada, entendeu? Porque eles são, como é que diz? Eles são bagos ensaboados, porque eles acham que o nome de Jesus vai livrar eles e as coisas não são exatamente assim. Tia Cici, é do povo, sim, mas eu vou dizer para você, eles fizeram uma lavagem cerebral de uma forma tão tremenda que tem gente que lê a Bíblia e não consegue sair da lavagem cerebral deles. Eu louvo a Deus porque desde pequenininha eu nunca fui de ir atrás da cabeça dos outros. Sempre a minha mãe me ensinava a gente estar na cabeça da gente, sabe? Na cabeça da gente. Entregar aos homens o direcionamento. Exatamente. Então, prestem bastante atenção. Eu imagino que você não viu, minha irmã. Eu imagino, meu Deus do céu, se fosse eu, não suportaria. Entendeu? Eu, por muito menos, já caí fora de umas aí. Exatamente, Eliane, é isso aí, minha irmã. Se quer dar o dízimo, dê em alimentos, entendeu? A Simone colocou Lucas 17:10, diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos mando, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, meus irmãos, eu era bitolada por direção de liderança. Eu nunca fui, eu sempre fui uma pedra no sapato de muito pastor, sabe? Porque eu chegava neles e eu falava, olha, isso não tá certo, isso não é assim. Isso não é desse jeito. Nossa, eu já arrumei discussão com o pastor que vocês não têm noção. Lucas 17:1. Eu achei que fosse 17:10, desculpa. Acho que eu vi errado ali. Então, eu, graças a Deus, eu nunca fui adepta de ninguém. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Ai daqueles que vêm escândalo. Irmãos, vai ser tanta gente indo para cadeia. Tanta gente indo para cadeia. Que vocês não têm noção. E vou te dizer, nós, o povo de Deus, vamos ser desacreditados por causa dessa gente. Entendeu? Então, você precisa se preparar para ouvir muita coisa que você não gostaria de ouvir. Nós não fazemos parte desse sistema. Né? Eu, pelo menos, não faço. Já faz já 15 anos que eu tô fora de igreja. 15 anos eu tô fora de igreja. Mas quero te dizer uma coisa. Eu louvo a Deus quando Deus me tirou de dentro dessas igrejas. Foi a duras penas que eu saí, hein? Porque eu tava com medo de sair e tinha dó de sair também, né? Da pessoa que confiava no meu trabalho como regente de coral. Mas Deus me fez, quer dizer, me fez não, permitiu que eu caísse no Marapuca, que eu saí ventando, entenderam? E eu sei que foi Deus que me tirou, se não fosse daquele jeito, eu não sairia, tá entendendo? Então, meus irmãos, prestem atenção,
é hora da gente colocar nosso joelho no chão e clamar por aqueles que estão lá dentro. Eu acredito, gente, fora de brincadeira, eu acredito que as virgens vão ser acordadas agora. A maioria das virgens vão ser acordadas agora. Agora, umas vão sair com azeite e outras vão sair sem azeite. E não vai dar tempo delas comprarem o azeite. Sabe por quê? Porque o noivo já está gritando, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Já está gritando, aí vem o noivo. E eu não sei se vai dar tempo dessas virgens comprarem azeite, entenderam? Pela palavra de Deus, 5 não vão conseguir comprar, né? Só as outras. Então, aqueles que estão fora do sistema, que estão buscando a Deus, em verdade, boa noite, Meire, em verdade, né? Que nós possamos orar, começar a orar por aqueles que vão. Tem, eu sei que tem, claro que tem. Eu não falo do povo. Eu, quando falo, eu falo é de núcleo duro de igreja. Eu não falo do povo de jeito nenhum. Eu falo é do núcleo duro da igreja. É deles que eu falo, não do povo, não. O povo, não. O povo eu não falo nada, entendeu? Exatamente, eu entendo. Aqui é o que a Ângela colocou aqui. Eu entendo que os anjos de Deus já estão postos para recolher os escolhidos. Exatamente. Ah, da CCB, eu saí com 32 anos da CCB. Eu tinha 32, eu fiquei 18 anos lá. Eu fiquei até os 36 anos lá. Eu tô com 63. Eu saí com 36 anos da CCB. Eu saí, aí eu fui, fiquei 2 anos sem igreja nenhuma. Aí o meu filho quis ir para os desbravadores, né? Meu filho teve um problema de saúde e uma terapeuta que atendia ele, ela colocou ele no desbravadores. E aí foi quando ele foi para os desbravadores e começou a frequentar a igreja que fazia parte dos desbravadores, né? E foi quando eu falei, bom, eu não posso deixar, eu tô sem igreja mesmo, eu não vou deixar ele sozinho, né? Eu preciso ir atrás dele. E aí eu fui para a igreja para acompanhar o meu filho. Aí levei minhas crianças, né? Eu criava minhas 2 sobrinhas e mais as minhas 2 filhas. Aí fomos todos. Aí eles descobriram lá que eu trabalhava com música. E foi quando eu comecei a reger coral, entendeu? Foi quando eu comecei a reger o coral. E aí eu fiquei 11 anos nessa outra igreja. Aí de lá eu fiquei muitos anos sem igreja nenhuma e depois eu vim para essa última igreja, né, uma comunidade, e fiquei acho que uns 3 anos ou 4. Aí a pastora pediu para eu fazer um coral, eu fiz, mas o Senhor não me queria mais lá não, entendeu? Minha irmã, penso que ainda não é tempo de estarmos distanciados dos templos de Deus. Olha, minha irmã, só se você estiver num templo que realmente louve o Senhor. Um templo sério na presença de Deus, como o pastor José Maurício, né? Pessoas assim. Mas esses daí, sinto em te dizer, minha irmã, a coisa tá muito séria. E eu não tô falando do povo, eu tô falando é de liderança. Eu não tô falando de povo. Tô falando de liderança. Eu sei quando Deus me tirou, e Ele me tirou para eu aprender o que eu sei hoje. Ele me tirou para eu poder aprender o que eu sei hoje. A partir disso daí as igrejas vão ser fechadas. Eu tenho quase que certeza disso. Tenho quase que certeza. Acredito, mas não em todos. Não em todos, Eliane. Eu acredito só naqueles anciãos e cooperadores que são realmente do Senhor, tá? Tem muito engano ali dentro também, tá? Tem muito engano. Mas eu creio no povinho pequenininho, entendeu? Que louva a Deus de verdade, né? Aqui em Maringá mesmo tem uma igreja deles que é uma bênção. O ancião que tem lá é de joelho no chão, entendeu? Mas nós estamos num momento que a igreja invisível de Cristo está se levantando. A igreja invisível de Cristo está vindo aí, ela está se levantando com força. Essa igreja não tem placa, não tem parede, é a igreja que vai subir ao céu, entendeu?
a videira será mais veemente sacudida. Deus ainda tem algo a realizar com um povo que adora em espírito e verdade. Deus está realizando. Hoje eu vi um, como é que diz? Eu vi um profeta aí, um profeta americano. E ele estava falando sobre avivamento, que o avivamento vai vir, mas peraí. Que avivamento é esse? Para encher estádio de futebol? Não, irmãos, esse não é esse o avivamento que vai vir, não. O avivamento vai vir ao fogo do Espírito Santo no coração da igreja verdadeira. Quem é a igreja verdadeira? Somos eu e você, e o outro, e o outro, e o outro, que nós nem nos conhecemos pessoalmente, mas nós estamos ligados na videira, aguardando o retorno de Jesus. O Senhor vai mandar um grande avivamento, o Senhor vai mandar batismo com o Espírito Santo sobre esse povo que vai enfrentar a grande tribulação. Até que nós sejamos tirados daqui antes da ira. Nós não passaremos a ira, mas a grande tribulação nós vamos passar. Você está entendendo? Então, o avivamento que vai vir vai ser sobre um povo que está se preparando na presença do Senhor, que está vendo que Jesus está vindo aí. Não é avivamento de juntamento de gente em estádio de futebol. Não, meu irmão, isso aí acabou. Isso aí não vai ter mais. A partir do momento que prender esse pessoal aí que está aí, pode aguardar. A coisa vai feder pro lado das igrejas. Não vai ter avivamento desse que eles estão falando, não. Vai haver um avivamento, sim. O incensário vai vir sobre a terra, o anjo vai espargir o incenso e ele vai subir as narinas de Deus, com a minha oração e a sua. E essa oração é a oração que vai nos selar, tá entendendo? Deixa eu ver aqui, irmã Ruth, a senhora sabe me dizer se só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas? Não, de jeito nenhum. Você tem os dons do Espírito, não é só o dom de línguas, não. Sou da CCB, mas estou preparada para sair a qualquer momento. Não sou religiosa. Na pandemia fiquei mais de 1 ano sem ir na igreja. Não desviei, eu estou firmada no Criador. Glória a Deus, minha irmã. Fica firme com Jesus, fica firme. Não é placa de igreja que vai dizer que você é mais ou menos, não. É muito ao contrário. Exatamente os frutos, minha irmã. O fruto do Espírito Santo. O fruto. Comigo também foi assim com a irmã Ruth. Só que eu frequentava a Assembleia de Deus e de lá o Senhor falou comigo para eu sair daquele meio, que aquela não era a igreja do Cordeiro de Deus. É a igreja do Cordeiro de Deus, minha irmã. É todo aquele que invoca o nome do Senhor. Aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Nós estamos, eu falo, a igreja invisível. A voz de Deus é inconfundível. A voz do Senhor é tremenda. Gente, o dia que eu entrei na Arapuca, que eu entrei, o Senhor falou comigo assim: você não saiu por amor, você está saindo pela dor. Eu escutei, entendeu? Exatamente, as lamparinas acesas é a obediência. Exatamente, religião igual a religar ao Pai. É exatamente isso. Nós estamos chegando nesse momento, entendeu? Mas eu não critico quem está na igreja, não. Eu só digo para tomar cuidado. Toma cuidado para não se contaminar, né? Toma cuidado para não... eu também saí pela dor. Para não se contaminar, entendeu? Para não se perder, porque o negócio ali é feio. Sabe, esse pessoal, eles estão metidos com coisa grossa, sabe? Olha o pastor José Maurício, hoje ele trouxe uma, Deus mostrou para ele, né? Pastores caindo, né? Pastores caindo, coisa tenebrosa o que Deus mostrou para ele. Ele colocou na resenha, acho que foi hoje, ou foi ontem, ele publicou hoje. Deus deu uma visão para ele tenebrosa sobre pastores caindo, igrejas caindo, coisa terrível. Deus está passando a peneira, Deus está passando a peneira. E nós precisamos estar agarrados nas vestes de Jesus, entendeu? Por enquanto, Deus não me mostrou nenhuma para eu congregar com a minha família, exatamente. Minha irmã, eu acho que vai ser difícil você encontrar. Eu, se visse alguma que fosse tipo, assim, pastores que são realmente a palavra mesmo, eu iria, mas eu não encontrei aqui na minha cidade.
entendeu? Muitas não falam do tempo que estamos. Não fala de volta de Jesus. Não, que nem o pastor José Maurício falou hoje, não falam mais de Jesus. Elas estão com jogo de futebol. Diz que tem um monte de igreja, né? Que tá levando os crentes para fazer jogo de futebol na igreja. A Copa estão assistindo dentro das igrejas, fazendo churrasquinho. Entendeu? Tem sido, exatamente, Sandra, as revelações que deu sendo dadas para o pastor José Maurício têm sido pesadas. Algumas não, a maioria. Olha, é a grande maioria, tá entendendo? É a grande maioria. A CCB tá até o tampo, até o talo. Até a fachada da igreja é da maçonaria. Você sabia disso, né? Até a fachada da igreja é maçonaria, tá? Tem uma delas em São Paulo que tem a loja maçônica no fundo. Só para você ter ideia. Eu não sei qual que é, mas tem uma lá em São Paulo que é, né? E a fachada da igreja é da maçonaria. É da maçonaria. Por incrível que pareça, mas não é só ela, não. A do Edir Macedo as fachadas da... Como é que é o nome? Da igreja dele, Universal, né? São todas maçonaria. Todas a maçonaria, todinha. Entendeu? Exatamente, o semblante dele fica pesado e duro. Hoje ele tava com um semblante bem pesado. Entendendo? Então, meus irmãos, presta atenção. O meu filho foi para Rosa Cruz porque o pastor da igreja que eu estava na época, tá? O Braz é a maçonaria. Eu não sei se é lá que tem a loja maçônica, mas é a fachada deles, a construção é maçônica. Aqui em Cascavel eles fizeram uma igreja que até o piso é maçom. Até o piso é maçom, tem o olho que tudo vê lá em cima, tem tudo. Tem tudo coisa da maçonaria. O meu filho foi introduzido na Rosa Cruz através de um pastor da igreja que eu frequentava na época. Meu filho virou bruxo através dessa igreja. Tá entendendo? Meu filho, não da CCB, é outra igreja que ele foi, que tem esse grupo de desbravadores. O meu filho foi ser bruxo através dessa igreja. Entendeu? Então, meus irmãos, presta bastante atenção. Pois é, minha irmã, falta de respeito. Transmitir dentro da igreja um evento que fizeram até ritual. Exatamente. Aí você vê, né? Você vê a situação que o povo tá. Você vê que Jesus não faz a diferença. Jesus é essa mesmo, Sandra, essa daí mesmo. Jesus, na verdade, né? Como é que diz? O Jesus mesmo para eles é só um nome de ligação, né? O irmão falou que o Brás está todo envolvido. Nunca fui lá, bem que quero ir congregar. Pois é, minha irmã. Infelizmente está desse jeito. Infelizmente. Irmãs, eu saí da CCB na pandemia e não senti vontade de voltar. Já orei muito a Deus para me mostrar alguma igreja, mas não confio mais em me envolver com igreja nenhuma. Exatamente. Faça de você o seu templo. Entendeu? Shalom, Luciana. Coisa séria, irmãos. A coisa é muito séria. Isso não é de brincadeira, tá? Eu falo com dor no coração, porque eu tenho irmãos queridos lá dentro, tá? Em todas as duas tem irmãos queridos, mas infelizmente o núcleo é pesado. É pesado, mas o Senhor vai tirar o sincero de lá de dentro. Pode ter certeza. Agora, tem irmãos sinceros ali dentro. Tem irmãos, cooperadores, anciãos que são sinceros, não se envolvem com isso, mas estão lá dentro. Tem pastores sinceros nessas igrejas que não se envolvem com isso, mas ainda estão lá dentro. Eu acredito que Deus está permitindo, entendeu? Hoje eu saí hoje da minha igreja, só Jesus. Ô, minha irmã, eu acredito que Deus está permitindo porque ainda tem um povo ali dentro sincero, entendeu? E esse povo tem que sair todo mundo junto, entendeu? E eu acredito que seja agora. Vai haver uma sacudidura vai haver agora. Eu, com esse escândalo que tá vindo aí, Shalom, Patrícia,
Esse escândalo aí que está arrebentando aí, entenderam? Esse escândalo que está arrebentando aí vai ser uma sacudidura no meio do povo, o povo vai estremecer, os fiéis vão ficar. E coisas que não gostei, ainda veio me dizer que eu que tinha problema, Deus me mandou calar. É exatamente, mas fica quieta, boca fechada, não adianta falar, não adianta. A revelação que o pastor José Maurício teve das igrejas é terrível, foi terrível. Dá medo de ir em qualquer uma, realmente, realmente. Exatamente isso. Infelizmente, nós temos que prestar atenção no seguinte, estamos vivendo em um outro tempo, irmãos, precisamos entender isso para servirmos ao Todo-Poderoso em todos os momentos e lugares da nossa vida, exatamente. Não dependa de ninguém para servir a Deus. Exato, Ângela, é isso daí. Não terceirize sua salvação. Você falou tudo, minha irmã, você foi no ponto exato. Nós estamos num momento em que nós temos que olhar para o alto, entendeu? Nós temos que olhar para o alto e servir a Jesus, nós e Deus. Aqui Deus falou na pandemia que 50% da CCB não vai aceitar a marca da besta e a união das religiões. Depois que o Senhor abre os olhos nossos espirituais, fica impossível não enxergar certas coisas. Sim, tem muitos irmãos sinceros, mas acho muito difícil que saiam, as pessoas ficam presas pelo medo, exatamente. Exatamente, Ângela, cada um de nós somos responsáveis por nossas almas, exatamente isso. Olha, irmãos, nós estamos aqui, a gente se reúne aqui para a gente trocar as ideias, né? Ler a palavra de Deus, né? Nos animarmos para a vida eterna. Essa é a nossa função aqui. A nossa função aqui não é de pastoreio, nada disso, porque eu, coitada de mim, sou uma serva tá precisando melhorar muito. Mas o Senhor falou que era para vir aqui conversar com os irmãos todo dia. E na medida do possível eu tenho vindo. Ontem não vim, porque a internet aqui estava oscilando demais o dia inteiro, e eu vi que não ia segurar a live de jeito nenhum, então não adiantava vir, né? Mas nós estamos indo para a vida eterna, entendeu? Nós estamos indo para a vida eterna. Você tem que colocar isso na cabeça. Então, passe o que tiver que passar, meu irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor nos dará condições de avançarmos. Porque a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Ele tentou me assustar, mas eu fui firme. Ô, minha irmã, olha, Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Jesus, glória a Jesus. Você tem teu ministério, Luciana, teu ministério, minha irmã, de oração, intercessão. É lindo o seu ministério. Vamos ficar firme, né, na pisada do mestre, porque a hora tá chegando. A hora tá chegando. E nós temos aí 270 dias para o término da geração da figueira. Entendeu? 270 dias para o término da geração da figueira. Vamos nos apegar, vamos orar ao Senhor para que o Senhor possa nos reunir, para que nós possamos aguardar Jesus voltar juntos, né? Juntos. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer, né? Exatamente. A palavra fala para não ter medo. Medo é a prisão nesse mundo. Eu estava conversando com minha irmã ontem e eu falei para ela, eu falei para ela assim, eles procuram, né? Como é que diz? Eles procuram lá para poder ganhar voto, né? Irmãs, aqui no grupo, sinto que somos uma igreja unidas no mesmo propósito de alcançar a vida eterna. Este grupo foi o Senhor que me apresentou através da live da... Amém, minha irmã. Deus seja louvado. A live da irmã Ruth que apareceu para mim. Glória a Jesus. Amém. Que a gente possa continuar firmes juntas, né? Amém, irmã Ruth. Obrigada. E daqui para frente eu falei com Jesus. Meu dízimo é para ser essa... Exatamente, minha irmã. Investe no reino, né? Investe no reino. É isso mesmo. E presta atenção, meus irmãos.
O que eu estava falando mesmo? Nós temos que clamar ao Senhor para nós termos força. Eu estava falando para essa irmã o seguinte, que a única coisa que eu peço a Deus, preste atenção no que eu vou te falar agora. A gente aqui, a gente que aparece, né? Aparece aqui, a gente está sujeito a um monte de coisa. Um monte de coisa. E esses dias eu estava pensando, Senhor, eu tô já de idade, né? Idade assim, né? 63 anos já é uma idade já, né? E eu falei, Pai, se por um acaso a gente for pego, né? Eles pegarem a gente, né? Se por um acaso eles pegarem a gente e colocarem a gente, né, fechadinho, né? Daquele jeito, né? Eu falei, Senhor, como é que vai ser a gente cheio de probleminhas, né? A gente que é mulher, cheio de problema. E eu orei ao Senhor e pedi, Senhor, o Senhor sabe o problema que eu estou passando. E eu peço para o Senhor que se por um acaso acontecer qualquer coisa comigo, que eu precise ficar fechadinha, né? Naquelas gradezinhas, sabe o que eu estou falando, né? Não deixa eu ter esse problema, não. Não deixa eu ter esse problema, não, para eu não passar mais vergonha do que eu já vou passar, né? Não ser exposta, né? Não ser exposta. Eu conversando com Deus, sabe quando você sente que você tem que, sabe? Você tem que orar direito? É desse jeito aí que eu tava sentindo, entendeu? Também pensei isso e pedi para me levar, né? Eu não pedi para me levar, não, que eu quero ver Jesus voltar, mas mas não é fácil não, hein? Mas não é fácil não, hein? Deixa eu ver aqui, tem uma irmã em Cristo na Bahia, ela é intercessora a Deus, pediu para ela se vestir e ir no evento que a igreja iria fazer, e Deus só mandou ir lá, que revelaria. Quando ela chegou, Deus falou, eu não estou aqui, e ela saiu de lá. É exatamente. Muitas mortes, né, Luciana? O negócio foi feio lá, caiu prédio, né? Caiu prédios. Muitas mortes na Venezuela por conta do terremoto, a terra cambaleando como bêbado. É, meu irmão. E não foi só na Venezuela, o que mais me chamou atenção é que foi nas ilhas do Caribe toda, foi no Japão, no mesmo horário, e balançou o Brasil, o norte do Brasil. Entendeu? Eu sinto que Deus vai nos separar. Ah, minha filha, com certeza. Com certeza vai. E agora é momento de nós... Manaus tremeu e também teve um outro lugar, eu não sei se é Rondônia ou Roraima, que tremeu também, né? Então nós precisamos estar firmes com Cristo, porque as coisas vão começar a acontecer seriamente daqui para frente. De agosto para frente, pode se preparar, irmãos. Nós temos só 3 anos e meio até 2030. Lembra da ONU? A ONU não colocou aquele número lá à toa. Não, eles sabem o tempo. O tempo deles é até 2030. A batalha do Armagedon se dará em 2030. Entendeu? Exatamente, a morte na Europa por causa do calor. Pois é, não, Luciano, aqui no Brasil não tem estrutura nenhuma para cair prédio, nenhuma. Os prédios vão derriçar, por quê? Porque não é feito em cima de rolemã, entendeu? Não é feito em cima de rolemã e a tendência é cair. Os nossos prédios são duros, eles não têm, a terra não tem como é que diz? Eu vi isso aí. Não acredito muito, tá? Não acredito muito, mas eu acho que é uma data próximo do que tá para acontecer, entendendo? Uma data próxima do que tá para acontecer. Então, a agenda da ONU 2030, nós estamos há 3 anos e meio dessa agenda. Eles sabem que 2030 é um ano do Armagedon. Eles sabem exatamente, irmãos. Irmãos, presta atenção. Jesus disse, não passará essa geração. Essa geração é a geração da figueira. Presta atenção, geração da figueira. Tá entendendo? Eles já compraram 50 milhões de sacos pretos. É isso, fora os caixões da FEMA que estão lá no depósito lá que eles têm. E pontos com metrôs, exatamente. Isso vai abalar tudo, entenderam? Então nós temos que estar preparados, irmãos, para o Senhor nos recolher aqui. E também, se o Senhor quiser, Ele vai fazer a gente ficar pronta para correr. Entendeu? Pronta para correr. Então, como é que diz? Vamos ficar firme com Jesus. Nossa missão é ficar firmes.
Nossa missão é nos preparar para a vida eterna. Presta atenção, nossa missão é nos preparar para a vida eterna e não é com tristeza, choramingando não, é com alegria, com disposição, tá? Porque você vai ter que ter disposição. Como que você vai pregar para o povo? Como que você vai animar o povo que não conhece a palavra de Deus se você não tiver disposição? Como que você vai animar o povo se você for choramingando? Não, meu irmão. Você tem que ser positivo. Não, Jesus está voltando. Se converte. Agora é a hora de você se converter. Agora é a hora de você se converter. Caiu o prédio, caiu isso, caiu aquilo. Não tem problema. Jesus está voltando. Entrega a tua vida para Jesus. É agora. Você vai ver Jesus voltar. E ali você vai pregar. Por isso você tem que ler a Bíblia. Por isso você precisa entender a palavra de Deus. Entendeu? Por isso você precisa entender a palavra de Deus. Para você ser uma Bíblia ambulante. Porque as nossas Bíblias vão desaparecer da nossa mão. Você precisa ser uma Bíblia ambulante. Por isso Jesus disse, não pense no que vocês vão falar. Porque o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. Como é que ele disse? Como é que eu sei que ele disse? O que está escrito. Entendeu? Pois é, esse daí vai ser terrível, né? Esses daí já estão com seus dias contados nessa face de terra. Eles vão aceitar tudo, né? Eles vão aceitar a marca da besta, vão aceitar tudo. Mas vamos lá então, vamos ler a palavra de Deus, vamos nos alegrar, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, então a gente tem que se alegrar. E a palavra de hoje é uma palavra de alegria. Glória a Deus, vamos lá. Diz assim, Isaías 35. Abre lá a tua Bíblia em Isaías 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. Ele está falando do milênio, gente. Está falando do milênio, do reino milenar de Jesus Cristo. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Olha isso. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria. Olha isso. E exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Ele está falando lá no Oriente Médio. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. Você está fraco? Diga ao fraco, sou forte. Você já disse para você mesmo, ai, irmã Ruth, eu sou tão fraca. Não, meu irmão, digo fraco, sou forte. Olha aqui, ó. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Vingança sobre quem? Sobre aqueles que não receberam a palavra de Deus. Sobre aqueles que não quiseram se converter ao Evangelho de Cristo. Presta atenção. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Quem que ele vai salvar? Todo aquele que invocar o nome do Senhor e fizer a vontade do Pai. É esses que vão ser salvos. Esses vão ser redimidos pelo sangue de Jesus. Presta atenção. Então os olhos dos cegos serão abertos. Isso é milênio. E os ouvidos dos surdos se abrirão. Não vai haver mais deficiência física no milênio, nem para as nações e os remidos muito menos. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, vai haver fartura, vai haver terra fértil no milênio. Rios vão emanar da terra. Olha aqui, ó. E a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, em que moravam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Lembra das terras amaldiçoadas que Deus amaldiçoou? Elas vão se transformar em lavouras. No milênio vai ter lavoura para a terra inteira.
E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Olha isso. O imundo não passará por ele. Por quê? Porque não vai haver imundo lá. Aquele que pecar vai morrer. Porque a vara do Senhor vai ser de ferro. Olha aqui, ó. Quando você fala vara é juízo, justiça. O caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Olha isso. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ele. Por quê? Porque os animais vão ser mansos. Os animais vão andar com os homens. Então não vai passar o animal feroz, mas o animal manso vai. Todos vão ser mansos. Nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados, esse versículo é maravilhoso, até um corinho, né? E assim, os resgatados do Senhor, e virão a Sião cantando, eterna alegria, então os coroará. É um corinho, olha aqui, ó. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo. A alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ô, meu irmão, você tá choramingando aí? Ai, Ruth, vai acontecer tanta coisa. Mas peraí, vai ser um pedacinho de coisa que nós vamos passar, um pedacinho de tempo que nós vamos passar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, o Senhor tem uma coroa de glória para a sua cabeça. Meu irmão, é a hora de você cantar de louvor, cantar de alegria. É a hora de você exultar que Jesus está voltando. É hora de você apregoar essa mensagem para todo aquele que precisa ouvir. Jesus breve voltará. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, grupo, para te encontrares com teu Deus. Você quer coisa mais maravilhosa que isso? Anima, meu irmão, anima a tua vida. Jesus está voltando e não vai demorar. Nós vamos passar por um pedacinho assim, ó, um pedacinho só de tribulação, mas ela vai trazer eterno peso de glória sobre a tua vida e sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a vida de todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Você entendeu? Presta atenção. Então anima aí, anima e declara que você vai estar lá, ao lado de Jesus. Entendeu? Declara, meu irmão, que você vai estar ao lado de Cristo. Declara que nós vamos nos encontrar nos portões celestiais. E nós todos entraremos para a glória, entraremos para a vida eterna. Nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Estaremos de frente ao Criador. De frente ao Criador, com palmas nas mãos e vestes brancas, vestes de justiça. E quando a 7ª trombeta soar, nós viremos com Cristo para pisar o monte das oliveiras com ele. E ele colocar debaixo dos seus pés Satanás. E o anjo, um simples anjo, vai levar Satanás para o calabouço dele. Tá entendendo? E todas as obras da terra vão ser destruídas. E você vai estar onde? Com Cristo? Hã? Vai estar de veste branca e palma na mão? Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero estar com a minha veste branquinha. Eu quero cantar dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É isso, irmão. Nós vamos louvar. Nós vamos ser reis e sacerdotes com Cristo. Você está se preparando para isso? Está se preparando? Como é que você vai se preparar se você não está lendo a Bíblia? Como é que você vai se preparar para conversar com Jacó se você não conhece nem a história dele? Como é que você está se preparando para conversar com Abraão? Perguntar para Abraão, Abraão, o que você sentiu quando colocou Isaac naquele lugar para ser morto? Você achou que você ia matar ele mesmo?
que você sentia? Você vai ter condição de conversar com Abraão? Perguntar para Abraão o que ele sentia, as emoções dele, quando os anjos chegaram para ele e disseram que Sara ia ser mãe? Você vai perguntar para Abraão quando ele entrou na fornalha com o irmão dele, que ele foi colocado por Nimrod naquela fornalha? Pois é, conversar com Josué. Você já parou para pensar, Josué, como que você se sentiu aquele dia que tocou as 7 vezes a trombeta naquele dia e que as muralhas de Jericó caíram? Eu quero conversar, sabe com quem? Com Raabe. Eu acho a história de Raabe tão maravilhosa, tão linda. Quase não fala, mas eu acho maravilhoso. Por quê? Porque a história dela é quase 40 anos de conversão. Ela foi escutando ao longo do tempo a história do povo de Israel. E ela foi se convertendo. E quando os espias chegaram na casa dela, ela já estava convertida. Entendeu? Ela já estava convertida ao Senhor. E ela fez um pacto com eles. Um pacto de resgate. Você fez o pacto com o Criador de resgate? Então permaneça firme e fiel, porque o nosso Redentor não tarda a voltar. Entendeu? Não tarda a voltar. Meu irmão, pensa no céu. Pensa em quem você vai conhecer lá. Pensa na grande mesa, que vai ser o banquete das bodas do Cordeiro. E você é a noiva. Você é a noiva, você é a igreja, você é a noiva. Presta atenção. Presta atenção. Nós vamos sentar em rodas maravilhosas, onde Jesus vai estar no meio da roda e contando para nós de quantos livramentos ele fez conosco, quantos livramentos ele mandou os seus anjos a nosso encontro. Nós vamos ficar sabendo de muita coisa. Nós vamos ver como Deus nos ama. Graça e paz, Andréia. Nós vamos ter a certeza que Deus é amor. Porque você vai estar diante da presença dele. E você vai conhecer tudo aquilo que você passou e que você não sabia. O porquê que você passou por aquilo. E Deus vai falar, sabe por que você passou por isso? Por causa disso. Eu precisava te corrigir. Porque você tinha já o selo daqueles que vão receber a vida eterna. Presta atenção, meu irmão. Abre teu coração para Jesus, está na hora. Porque o tempo está passando depressa. E esse tempo não vai voltar mais. Não vai dar tempo de você resolver a tua vida amanhã. É agora. Entrega a tua vida a Jesus de uma vez. Coloca a tua vida no altar. E aguarda o Senhor voltar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, Senhor, porque tu és soberano, tu és um Deus maravilhoso, um Deus que criou os céus e a terra, nos criou. O Senhor nos fez com a sua própria mão. O Senhor soprou nas nossas narinas o sopro de vida. Não é qualquer sopro que tem em nós, é o sopro do Criador, é um sopro divino. Satanás quis conturbar o sopro, mas não consegue. Porque aquele que é nascido de Deus não se perde. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem nos ajudar. Vem ser conosco, vem nos dar aquilo que nós necessitamos. Vem fazer a tua obra, terminar a tua obra nos nossos corações, na vida da nossa família, na vida daqueles que ainda têm que ouvir a tua palavra. Guarda o teu povo na Venezuela, Pai, no Japão, todos aqueles que estão envolvidos nisso que aconteceu. Guarda o teu povo em nome de Jesus. Prospera o caminho do teu povo, Pai. Prepara-nos para ver a tua face. Prepara-nos para estar diante de ti em novidade de vida. Tudo nós te agradecemos, tudo nós bendizemos o teu nome, no nome honrado do teu Filho, Jesus de Nazaré, Yeshua, o Messias. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Pensa em tudo que nós conversamos hoje. Pensa no céu.
Pensa naqueles que você vai ver lá e que você precisa estar com a palavra de Deus em dia para que você possa não ficar lá pensando como é que eu vou conversar, né? Porque é o seguinte, nós não vamos ter amnésia, mas também não teremos, né? Abertura total da mente. Você vai ter que ler para poder lembrar, entendeu? Então, me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar. Glória a Jesus, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E estaremos juntos amanhã, se o Senhor assim permitir. Amém e amém. Bom frio para todo mundo aí.